meus filhos, no dia 30, vou receber uma nova iniciação. Vou receber uma nova iniciação. E quero que vocês saibam, é uma iniciação, eu serei iniciada por grandes iniciados do Himalaia. Salve Deus. Agora, eu quero que vocês conheçam os caminhos que eu vivi. Em 1957, eu recebi essa missão e tive que vir para Brasília. E eu não queria vir para Brasília, mas o doutor Saião insistiu e eu vim para cá com meus 4 filhos, 5 filhos. 4 meus e um que Deus me deu. Salve Deus. Que é Jesus. Então, eu vim para cá. Foi horrível, porque eu não suporto mato. Eu tenho medo de bichinho. Tenho horror a bichinho. Tenho medo. E tive que viver no mato, tive que fazer uma barraca, não tinha casa e sofri, mas sofri mesmo. Eu não conheci pobreza. E entrei assim no pior. Fui ser motorista de uns engenheiros que estavam locando o plano piloto. Foi o primeiro caminhão que entrou, fui eu, cheio de engenheiro e candão, na Asa Norte. Asa Norte foi no eixo. Foi no eixo. Foi muito sofrimento, mas as coisas sempre foram muito fáceis para mim. Eu sempre trabalhei de uma maneira que nunca senti falta de dinheiro, da vida material. Eu sempre fui muito organizada e vivi sempre só para aqueles filhos. Então as coisas minhas sempre rendiam muito. Isso foi em maio. E logo em junho eu já estava começando a ouvir vozes. Mas achava que eu estava super cansada. Quando foi em 59, aí já não teve jeito. Eu já estava desenvolvida e passei por tudo, já tinha da psiquiatra, isso você já sabe. Em 59, o pai Seta Branca, em nome de Jesus Cristo, disse que eu precisava de fazer um curso de transportes no Himalaia, no Tibete. E eu não vacilei. Foi difícil. Mas quando eu vi o pai Seta Branca, eu tinha muito medo dele e eu chamava ele de Seta Branca, cacique Seta Branca. Ele me contava sempre a história dele. E comecei. Quando foi mais ou menos em janeiro de 59, eu vi um ônibus passar perto de mim e vi o povo que ia morrer. Vi que ele ia tombar mais adiante e ia matar uma porção de gente. Eu botei meu caminhão para lavar, ali no posto do japonês, não sei se vocês lembram disso, lá no Cidade Livre. E fiquei num barzinho que tinha ali do japonês. Alguém aqui deve lembrar desse tempo. Então, e fiquei lá. Quando eu vi, um senhor que estava assim, e eu vi na cabeça dele uma mulherzinha com um vestido de bolinha e uma sombrinha, estava um sol quente, e vindo assim a mulher caminhando. Fiquei assim, sabe? No meio daquela opção de visão, Seta Branca, aquelas coisas todas, eu já estava mais calma. Eu vi, então, fui lá dentro, cheguei na porta outra vez, a mulherzinha estava chegando fisicamente. Falei, então eu entendi que depois que eu via o pensamento das pessoas. O homem estava pensando aquilo.
Então começou a passar aquela mulherzinha pequenininha e outras coisas. De repente um ônibus entrou numa curva, tombou, e eu vi 4 pessoas mortas. E a mulherzinha de bolinha também estava assim, por cima do braço. Aí quando eu vi, eu falei, se eu vi a mulher e a mulher apareceu, então aquilo vai ser verdadeiro. Eu falei, moço, vem cá. Ela olhou assim para mim, e a mocinha já olhou com raiva, né? Não, vem cá, eu assim, agressiva, sabe? Vem cá vocês dois. A mulher ficou assim zangada comigo, como, né? Eu era mocinha também, né? Podia pensar. E foram assim com raiva, tá? Vem cá, por favor. E trouxe ela assim pra dentro, o ônibus chegou para. E não sei como se passou aquele instante, e o ônibus partiu. Não tinha passageiro, era uma parada de ônibus, né? Custa explicar as coisas. E o ônibus foi embora. E ela resmungou qualquer coisa. Ninguém entendeu porque eu chamei ele para mim. Mas eu virei para o japonês e disse, o ônibus vai tombar. O homem fez assim, segurou a mulher e saiu. Perderam o ônibus, né? É difícil passar um ônibus, né? Passava de 1 hora, ia para a fundação, aqui para essas casas de sediados tristes. É fundação, né? Não demorou 5 minutos, porque logo tem aquela curva ali da morte, sabe qual é? O ônibus caiu lá embaixo, o micro-ônibus, e matou 4 pessoas. E veio a notícia, né, na hora. E o casal entendeu, todo mundo, foi aquela... Eu não quis nem ver mais notícia. E eu ficava zangada, quando eu falava uma coisa assim, não viesse falar pra vezes comigo, porque eu vivia agressiva, assim, tá? Esperando uma pessoa falar uma coisa para eu brigar com a pessoa. Aí aconteceu. Então, eu vi que daquela hora em diante, uma palavra minha era uma ordem. Eu podia escravizar uma pessoa. Aliás, não foi eu que disse, pensei isso, foi o pai Cacá Branco. Ele viu o perigo que estava correndo comigo. Qualquer coisa minha podia, olha, eu agressiva, sem religião. Chegava um espírito e falava, você é morto, não tem conversa com você. Desencarnado? Não, vai para lá. Quando vinha um com aquelas fantasias, estou fazendo um espírito de falar comigo, tinha que vir com uma fantasia de Roma, uma encarnação de Esparta, né, para poder vir falar comigo, senão não dava atenção. Não gostava de mortinho. Tá? Veja. Aí o pai Sacramento falou assim, você vai jurar seus olhos a Jesus. Porque eu também tenho uma coisa, que toda a vida eu tive. Isso aqui funciona, né? Mas eu quero saber como é que ele funciona. Eu não me convenço se você cortar o fio aqui, entendeu? Eu tenho que me convencer das coisas. Então eu comecei a me esclarecer. Sozinha. Eu não tive tia Neiva não, viu? Eu sozinha. Aí eu jurei a Jesus. Para ele arrancar meus olhos. O pai Santa Branca falou, filha, você teria coragem de mentir? Será que você vai se envaidecer um dia e dizer uma coisa que não é verdadeira ou assombrar uma pessoa? Então eu pedi a Deus, eu vou lhe dar forças para você nunca precisar impressionar as pessoas. Quer dizer, vai te acontecer uma coisa, eu tenho força que eu não deixo acontecer, então não acontece. Não precisa também te dizer aqui. Está compreendendo? Que é isso que nós temos que pensar aqui. Então, eu fiz. Eu peço a Jesus que arranque meus olhos o dia que eu impressionar uma pessoa. O dia que eu usar uma palavra para escravizar uma pessoa, né? Ou disser uma coisa que os meus olhos não estejam vendo mesmo, ouvindo. É esse juramento que eu vou fazer. Então, para isso, eu preciso de força. Porque é horrível saber que uma pessoa está canceroso, vai morrer.
Eu não posso fazer nada, eu simplesmente não vi a pessoa, não é? Então, para poder eu ter força e dizer, meu pai, isso não pode acontecer agora, tem que preparar a pessoa, esse desastre não pode acontecer, eu garanto que eu vou encaminhar essa pessoa no plano espiritual. Para isso, esse aqui foi a parte dura de toda a minha vida. Com toda a força que eu tinha, gostava e gosto de viver. Eu gostava de dançar. Eu gostava de meus carros, sair, atravessar estados, às vezes sozinha. Eu gostava de coisas assim, completamente diferentes da vida que eu tive que levar. Então, o pai disse, você tem que escolher. Ou você escolhe. Ou você faz um aperfeiçoamento. Ele fala, recebe uma lição em Tibete. Eu vou lhe dar um mestre para isso. Ou você não vai servir para anunciar o doutrinador. Então, eu comecei. Salve Deus. Então, para poder eu me transportar, ficar leve para me transportar, eu tive que fazer um curso em Tibete. Eram 2 horas da madrugada. O pai disse, hoje você começa o seu curso. Bateu na minha porta um homem que tinha tomado uma injeção azul, que até hoje eu não sei que injeção é essa. É coisa de azul de metileno. E nisso apareceu perto de mim o Johnson Plata, e não sei se foi o Eric. Eles apareceram assim perto de mim, falaram que eu tinha que levantar e atender o homem e tal. E toda vez que eu via esse espírito, eu sabia que eu adoecia, acontecia uma coisa ruim, sabe? Eram luminosos, são luminosos, mas eles tinham que me adoecer para eu chegar onde eu cheguei. E eu estava com muita febre. E fui ver esse homem. Quer dizer, tudo vai pelos canais, tudo nas leis, né? Eu estava na medicina. Tive que sair, o homem ficou bom, e eu peguei uma pneumonia. Com febre e estava serenando assim, aquela chuvinha. Pois bem, essa pneumonia veio uma tuberculose. E eu me transportava do mesmo jeito. Louco, obsessores, eu nunca vi tanto na minha vida. Tinha dia que eu estava com 11, 12 loucos. E de uma força tão grande que eu chegava e tirava aqueles obsessores e as pessoas saíam boas. Salve Deus. E para encurtar o caso, eu passei 5 anos vomitando sangue. Assim, ó. Fazia assim, vinha aquelas senhoras e senadores, naquele tempo desses políticos, governadores de todos os lugares a viver, e eu tinha que esconder, que as entidades falavam para mim, mantinha o tião, esconde esse sangue, ninguém pode ver. E eu fazia assim naqueles lenços, usava pano vermelho, para ninguém ver, porque eles podiam ter medo de mim, e eu tenho que parar com a obra, sem tomar remédio. E meu pulmão foi se acabando, e eu me transportava com aquela facilidade, passava 3, 4 horas, sem me alimentar, sem nada, me transportava, e até meu mestre, que se chama Maran. E eu demorava tanto do outro lado, quando eu chegava, o corpo não queria aceitar. Era preciso que eu tivesse mesmo fraca, com febre, para eu poder voltar e tomar o corpo. Sofri 5 anos, sofri não. Não é sofrimento para mim. Eu tinha aquela hora certa de ter febre. Era a hora que eu me transportava. Mas febre de tuberculose, é uma febre terrível. E voltava. Alimentação péssima. Logo veio morar perto de mim uma porção de gente.
vinha aqueles pobres que, mais pobres do que eu ainda. E todo mundo foi se aborrecendo comigo, porque todo mundo esperava perto de mim uma cidade espírita, entendeu? Fazia um cálculo, aquela turma de Anápolis, principalmente, Mãe Nenê, todo mundo esperava uma maravilha perto de mim. E, no entanto, eu era a pior coisa, só pobreza, cara. Salve Deus. E eu nunca vi como foi preciso tanta dificuldade, salve Deus. Vocês já sabem o que aconteceu, uma pessoa que nunca deixou de atender por dia 50, 60, 100 pessoas, nunca deixou de atender por dia nesses anos, doente, com febre, nessa situação que eu digo. E gente de toda a camada social. Salve Deus. Tinha dias que o pai me dizia, filha, você não quer tomar um remédio? Você quer ir ao médico? E eu, não. Se for para ser clarividente, eu não quero. Está entendendo? Se eu tivesse tomado remédio, eu não chegava ao ponto que eu cheguei. Se eu tivesse... Eu tomava, enquanto vezes eu tomava uma coisa qualquer, sabe? Salve Deus. E quando o médico... Sei que um dia eu não aguentei. Terminou o curso. O Marrom, o meu mestre, ele me deu como... Quando eu terminei o curso, ele disse ao pai Chata Branca, em nome de Jesus, a filha, ela está mais evoluída do que nós outros. Porque os mestres se frustram nos templos e ficam naquele egoísmo de só aprenderem. E eu não. E eu abracei. Para ter uma vida completa e poder encarar vocês e sermos do mesmo nível, eu tive que levar uma vida normal, de uma pessoa normal. Detesto coisas de santo, pessoas físicas que se endeusam, se diz que se começa a se santificar, fazendo abstinência de comida, de seja lá o que for. Não, a minha vida é uma vida normal. Quer dizer, nós temos que evoluir todos nós igual, sem santidade, sem especialidade. Especialidade minha única desse mundo é a mediunidade. É só a mediunidade. Mas nossa evolução é uma evolução só. Salve Deus. É por isso que eu digo a vocês, em nome de Jesus, que tenho condições, muitas vezes, de mudar o karma de uma pessoa. Não mudar, aliviar o karma de uma pessoa. E todos nós aqui temos, porque somos iguais. Salve Deus. Entende? Não existe mediunidade de evolução. Porque eu sou evoluída, porque eu passei por um curso. Não, eu passei pelo curso porque eu sou médico de transporte. Eu me transporto e fui. Se na sua mediunidade você pode fazer o que eu fiz, somos evoluídos. Agora, a única coisa que eu tive é o que eu quero que vocês todos tenham. É um caráter de ser verdadeiro. É um caráter verdadeiro. Porque nós só construímos as coisas quando somos verdadeiros, meus filhos. Fazemos tudo. E esse templo, nesses tronos, nessas macas, nesses passes, nós vamos fazer os maiores fenômenos, mas temos que passar pelos caminhos da verdade. Digo outra coisa. Enquanto eu sofri aqui na terra, feito uma formiguinha, enquanto eu passava aqui pela terra, feito uma formiguinha sofrendo, enquanto vez em sábado, eu ia pelo atalho, eu nunca me queixei.
Eu nunca me queixei. Passei para fazer, para anunciar, formar um doutrinador. A minha missão é doutrinária exclusivamente. Eu trabalho na alta magia de Nosso Senhor Jesus. Mas a minha missão aqui na Terra é o doutrinador. O doutrinador, inclusive, ele é batizado pela alta magia, pelos trabalhos que eu faço. O médio apará é batizado pela alta magia, passa pelas minhas mãos e pela minha mente, tem o mesmo carinho, mas já é uma mediunidade que eu sou, que já vem de Salomão, que já vem de eras, desde que existiu, desde que a Terra foi habitada, já existia a incorporação. Então, não é, o doutrinador não foi anunciado, não já estava pronto. Eu que trouxe, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quero que vocês conheçam o sacrifício que eu tive para trazer. Foi como uma mãe viúva, que leva o filho nas costas. Foi assim que eu fui capaz de anunciar o doutrinador. A incorporação de Pai Seta Branca em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, às vezes, o Pai Seta Branca tem se manifestado em alguns aparelhos de caráter. Ele tem dado algumas mensagens. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu já presenciei muitas mensagens de Pai Seta Branca e outros médios aparatos, que não eu. Muito cautelosa, de médios mesmo, cautelosos, doutrinadores conscientes. Pai Seta Branca foi lá e manifestou sobre os aparelhos. Mas em mim, desde o dia que o Pai Seta Branca, a primeira vez que ele incorporou, eu quero que vocês saibam disso. Na hora que o Pai Seta Branca se manifesta, já fui levado a médicos, ele se manifesta imediatamente. Eu tenho uma hemorragia sem origem. Médicos, nada. Não descobriram. Em Anápolis mesmo eu já tive na mão de 3 médicos para se acabar de incorporar, e eles não viram motivo dessa hemorragia. Salve Deus. E incorporava 3, 4 vezes por dia, quando foi fazer essa grande obra que foi a Wesley. Salve Deus. Porque naquele tempo eu não sabia nem assimilar, quanto mais trazer uma mensagem assim, sem uma informação. A mensagem do doutrinador não foi chegar e vestir o uniforme e apenas na clarividência eu anunciar o doutrinador. Passei por tudo isso. E quando cheguei no hospital, fui levada por um senador e um deputado. Eles me levaram no sanatório da Imaculada Conceição. Eu, morto, fui de avião, foi preciso o senador se responsabilizar para poder pegar o avião. Sim, morto. Cheguei lá no aeroporto, fui diretamente para o sanatório, porque o Dr. Ralph, quando acabou esse curso, ele disse, agora pode ir para o médico. E eu fui. Mas agora é físico. Quer dizer, não é espiritual, é físico, é o médico. Eu tinha que entrar também como exemplo, o doutrinador desse, que nós não temos nenhuma, absolutamente temos atrevimento de dar uma medicação, ou uma receita, ou um diagnóstico. Somente os médicos podem fazer isso fora do tempo. Então, eles podiam ter me tratado, né?
Finalmente, não. Eu não tive, e vocês não terão subterfúgios, nós não temos subterfúgios, não, porque ela veio, coitada, vamos dar o remédio sem precisar ir para o médico. Não, senhor, graças a Deus, nós somos verdadeiros, é a verdade, é o médico que vai levar o remédio. E eu fui para o sanatório, sentada numa cadeira de roda, assim, quase numa maca. O médico falou num corredor enorme, lá trancado, depois de eu fazer uma radiografia. Ele disse, uma radiografia tirada pelo doutor Aguilar, aqui de Brasília. Olhou e disse, lá dentro, disse, infelizmente, senador, essa mulher, ela não tem um mês de vida. Por tudo que eu conheço, meus 30 anos de medicina aqui dentro do sanatório, ela não tem 30 dias. Não tem 30 dias de vida. Quando eles chegaram, eu disse, doutor, o senhor falou que eu não tinha 30 dias, mas daqui 30 dias o senhor vai tirar um outro retrato. Eu não sabia nem chamar a fotografia. E daqui 3 meses eu vou sair daqui. Sim, me pôr. O senador tirou os óculos, enxugou os olhos, sabe? Ele me conhecia, ele sabia que eu ouvi uma conversa, uma légua de distância. Salve Deus. E com 3 meses eu saí boa de lá, e vocês viram eu aqui, né? Salve Deus. E o fato, meus filhos, que o doutrinador está mesmo evoluído e tem certeza que eu já posso. Né? Salve Deus. E eu tenho certeza que eu já posso subir, que já fica doutrinador aqui formado para formar os outros. Graças a Deus. E quero que vocês... outra coisa agora que eu quero dizer a vocês, salve Deus. Essa afirmação do Espírito da Verdade. É preciso que somente a verdade nós temos a obrigação de ser. Salve Deus. E somos também a última esperança. E temos que levar a mensagem feliz, a mensagem de amor, de esperança. Você está vendo que aquele paciente vai morrer, você acha que ele vai morrer, mas se ele foi trazido até aqui, é porque ele é merecedor de uma esperança de cura. Pois você não pode mais dar esperança da vida física, você dá esperança. Ele recebe uma esperança, um conforto. Nós somos a última esperança. Nunca! Infeliz do médium. Infeliz do médium. Que por ele passa uma mensagem de luz. Uma mensagem de desespero. Que uma pessoa saia dos seus lares com dificuldades. Muitas vezes não pode nem comprar um remédio. Chega aqui e encontra um caboclo, cobrador, e dá uma mensagem de desespero. E aquele homem, em vez de receber a esperança, em vez de receber o amor, em vez de sair daqui cheio de força, ele recebe uma dor, um desengano qualquer. Então, meus filhos, não se esqueçam que eu passei por tudo isso que passei para vocês receberem essas migalhas de forças e esses conhecimentos que a espiritualidade me deu. Que tudo isso já foi distribuído aqui dentro. A minha presença pouco importa. O que importa é a força, é o esclarecimento que já tem. Salve Deus. No dia 30, nós vamos 150 e poucos, pelo menos a conta que me deram, jaguares vão distribuir as forças, vão apresentarem para mim como um escravo egípcio
na presença de todo o corpo mediúnico que estiver aqui, vai ser, parece, selecionado a cores, vai ser um documento da nossa vida e do que será a continuação dessa parte. Salve Deus! Salve Deus! Quero avisar vocês também que domingo, dia de finados, não tem desenvolvimento, não terá força negativa, a não ser um pronto-socorro de pessoas que vêm de lá com seus obsessores. Mas o obsessor não poderá se manifestar aqui dentro do templo. É também uma homenagem às falanges das almas, às grandes falanges desse universo. Salve Deus! Salve Deus! Não haverá desenvolvimento, mas haverá trabalho, linha de paz, né? Pode haver cura. Pai Santa Branca não quer nada no tempo, a não ser alguma emergência, e se quiserem também vir aqui fazer um retiro espiritual, uma prece aos entes queridos que já passaram por outra faixa. Salve Deus! O retiro, eu já disse a vocês, que é uma das coisas mais bacanas dessa corrente. As pessoas que fazem o retiro, por exemplo, você faz um retiro durante a semana, ou seja, quando você está nas suas agonias, aquele retiro é como um cartão de crédito. Salve Deus! Vamos fazer agora uma pequena concentração e eu vou invocar as forças. Vocês pensem nas suas vidas materiais, ao lado dos seus entes queridos. Eu vou fazer uma invocação para uma verdadeira ilusão. Salve Deus! Meus filhos, vamos nesse instante mentalizar Jesus Divino e amado. Vamos nesse instante mentalizar os nossos entes queridos. E vamos levar a nossa mente nessa parte giratória, onde os encantados dos Himalaias nos ilumina, nos dando a direção para os nossos caminhos. Jesus Divino e amado Mestre, ilumina os nossos pensamentos, dai a verdadeira instrução dos nossos espíritos. Pai nosso que estás no céu, de toda paz, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. E perdoe as nossas vidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino da glória dos séculos.